Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando uma live da nossa segunda-feira, toda segunda-feira às 7 horas. A gente inicia a live para falar sobre a rodada do final de semana, campeonatos nacionais, internacionais. Estou aqui com o Samuel e o Marcelo. A gente vai comentar, bater um papo sobre futebol aí, tudo que rolou no final de semana. Sejam todos bem-vindos, Samuel. Boa noite a todo mundo aí, ligado no Futebol Stats. Vamos mais uma segunda-feira aí de muito futebol, muito assunto para comentar aí. Muito bem. Marcelo? Boa noite a todos aí. A gente vai dissecar um pouco dos campeonatos nacionais, né? No caso carioca, né? E os campeonatos internacionais. Isso aí, tudo bem. Gurizada, final de semana tivemos a Bundesliga, então se encerrou a Bundesliga, 34ª rodada, e esperaram algumas coisas diferentes ou aconteceu tudo como era previsto? Eu acho que com exceção da goleada que o Borussia Dortmund levou em pleno Signal Iduna Park, os outros resultados já eram esperados, né? Acho que é a minha opinião. Samuel? Eu também acho, tirando essa exceção aí que o Marcelo falou, não tem nada de surpresa, né? Apesar do Werder Bremen ter feito 6-1 também, né? Mas já era de esperar que o time ia para cima mesmo do Colônia, né? Porque precisava do resultado, precisava garantir, conseguiu se garantir nos playoffs da Bundesliga, né? Uhum. A questão é que todo mundo tinha esperança, a questão ali do Fortuna Düsseldorf ou o Werder Bremen, né? De um dos dois. Sim, ali era a briga entre os dois, né? Porque, na verdade, esse era talvez, o que mais chamava atenção nessa rodada era isso, né? Porque briga por título já não tinha mais, o Bayern já era campeão, né? Mais de uma rodada já era campeão atrás, e as atenções foram para esses jogos, né? O Fortuna perdeu para o Union Berlim, e aí deu adeus à Bundesliga, a primeira divisão elite do futebol alemão. Acho que ficou decidido, né? Então, a rodada, porque tivemos então decididos os rebaixamentos, o playoff, né? Então a gente não tem muito mistério quanto a isso, né? Vou abrir aqui a tabela da primeira divisão. Então ficou Werder Bremen, Düsseldorf e Paderborn, né? E o 16º colocado, o Werder Bremen, vai para repescagem. E no caso vai jogar contra o terceiro colocado da segunda divisão do campeonato alemão, que é o Heidenheim. A surpresa negativa fica por conta do Hamburgo, né, que perdeu, tinha chance de se classificar, né, não aproveitou o tropeço do Heidenheim, né, diante do Arminia Bielefeld e perdeu por 5-1 em casa. E vai ficar mais uma temporada na segunda divisão. Mais uma temporada. E é muito triste, Pode complementar. Samuel, pode falar. Pode falar. Ih, acho que travou a câmera dele, cara. Mas travou lá para o Samuel. Enfim, Marcelo, vamos ver aqui a questão da tabela da segunda divisão. Que o que acontece? Então, com o Werder Bremen goleando em casa por 6-1, né? E ficou então decidido que o Werder Bremen vai enfrentar o Heidenheim, né? Isso. Werder Bremen, então, Heidenheim. E é o seguinte... Serão dois confrontos. Pode falar, Samuel. Sim, já tem... Se eu não me engano, já tem... Estão me escutando aí agora? Sim, pode falar. Uhum. Então, é o seguinte... E a surpresa negativa, como disse o Marcelo, foi o Hamburgo, né, que já foi até campeão de Champions League. Tinha, em tese, uma missão menos complicada, ia jogar em casa, né? E acabou perdendo de 5-1 em casa,
sem qualquer tipo de desculpa, enquanto o Heidenheim, que conseguiu ficar na terceira colocação e, consequentemente, conseguiu se qualificar para os playoffs da Bundesliga, enfrentou o campeão da Bundesliga 2, que é o Arminia, né? Então, e perdeu de 3-0 também. É triste, né? Mas o futebol tem dessas, né? Uhum. A grande surpresa, não digo surpresa, né, mas é o Hamburgo, né? O Hamburgo não conseguiu fazer o dever de casa, tomou uma goleada e acabou não conseguindo nem para os playoffs ir, né? E nessa última rodada também teve a definição dos clubes que vão disputar a Liga dos Campeões, né? Já era certo que Bayern de Munique e Borussia Dortmund estavam classificados. A disputa era entre os três clubes, o RB Leipzig, né? O Bayer Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach. E o Gladbach e o Leipzig acabaram ficando com a vaga para a Liga dos Campeões da temporada 2020-2021. Isso. O Borussia Mönchengladbach até beliscou ali no meio da rodada a terceira posição, né? Mas o RB Leipzig conseguiu, né? Estava perdendo, se não me engano, para o Augsburg e acabou conseguindo empatar ali e conseguir garantir a terceira posição. Na verdade, o Leipzig conseguiu a virada, né, em cima do Augsburg. Virada. Estava empatando o Borussia Mönchengladbach, ainda continuava em terceiro lugar, mas aí o Leipzig virou e garantiu a terceira colocação no futebol alemão. Agora a gente pode ver na tela aí os classificados da UEFA Europa League, o Bayer Leverkusen, que também está na final, a gente vai falar um pouco daqui a alguns minutos, da final da Copa da Alemanha, da Pokal, já está classificado a Europa League, o Hoffenheim e o Wolfsburg está classificado para aquelas Fase eliminatórias, pré-eliminatória. aquela fases pré-Euroliga, digamos assim. Isso. Exatamente. Acabou o futebol, então, na Alemanha, né? Foi decidido nesse final de semana, então, e eu acho que o que mais surpreendeu mesmo foi o Hamburgo não ter conseguido, né? Eu tinha esperança que o Hamburgo jogando em casa, né, talvez conseguiria beliscar um playoff, mas não deu certo e está decidido, o campeonato alemão está encerrado só na próxima temporada. Mas alguns clubes que nem o Bayern de Munique, ainda tem a UEFA Champions League que será disputada em Portugal, né? Alguém quer complementar aí? Não, só que a gente tem a final da Copa da Alemanha para ser disputada ainda na Alemanha, que é entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Exatamente. Aí tem a final da Copa da Alemanha, a Bundesliga está encerrada. Marcelo, quer complementar alguma só para complementar que se o Bayern de Munique já é o campeão da Bundesliga, for campeão da Copa da Alemanha e, quem sabe, né, conseguiu o feito de ganhar a Liga dos Campeões, né, será uma das coisas mais raras de se ver, né? Poucos clubes conseguiram a chamada tríplice coroa, né, que nem aquele Barcelona da temporada 2008-2009, né? Vai ser um feito em tanto. Vamos esperar para ver. Isso aí. Também tivemos a Premier League, né, no final de semana, e vou abrir aqui a tabela para a gente comentar também. Deixa eu só colocar aqui. Aí está a tabela do campeonato inglês, Liverpool campeão. Acho que não teve nenhuma surpresa, né, galera? Nessa não teve. Já era esperado, era questão de tempo. Questão de tempo, né? Samuel, alguma surpresa para ti? Não, surpresa nenhuma. Já estava decidido muito antes de voltar ao futebol inglês, essa é a verdade. A gente está podendo acompanhar aí embaixo os jogos da 31ª rodada. A 32ª já iniciou-se, né?
Mas não tem surpresa nenhuma, só foi aí o Chelsea ganhar do City, só foi consequência do trabalho aí que já tinha, praticamente já estava concretizado aí o título do Liverpool. O primeiro da era Premier League e o 19º, contando todos os ingleses. Exatamente. A 30ª rodada tivemos, então, o Aston Villa 0-1 Wolverhampton, Watford 1-3 Southampton, né? Tivemos o início da 32ª rodada. E hoje teve Crystal Palace e o Burnley, né? E o Burnley venceu, mesmo o jogo sendo no Selhurst Park, por 1-0. Né? Uhum. Na verdade, quem ajudou o Liverpool foi o Chelsea, né? E o Chelsea já vem dando uma ajuda aos campeões aí há uns 3 anos, né? O Chelsea vence o adversário e concretiza o título do primeiro colocado. Só não lembro de cabeça os anos, mas já vi que há umas 3 ocasiões já que o Chelsea decide o título pro primeiro colocado. Isso quando não é ele o campeão, né? Durante esse período aí o Chelsea, salvo me engano, ganhou 2 ou 3 aí no período de 5, 6 anos aí o Chelsea ganhou as 2 Premier League aí. Exatamente. Vamos ver a rodada aqui. A surpresa do campeonato, voando, 5º colocado, o Wolverhampton, né? 3 vitórias em 3 jogos, está embalado. E se o Chelsea não abrir os olhos aí, o Wolves pode assumir a 4ª colocação, né? Com certeza, eu acho que essa é a maior preocupação do time grande hoje aí, no caso do Chelsea aí, né? É perder a sua colocação aí, quem sabe até perder uma vaga da Champions League. A gente não sabe qual vai ser o destino do Manchester City no julgamento da UEFA, né? Mas até então, a gente tem que trabalhar com a possibilidade de que o campeonato dá hoje, né? E hoje o Manchester City estaria classificado para a Champions, né? Enquanto não sair aí um respaldo da UEFA. E o Wolverhampton tem, com o trabalho lá do técnico português, uma escola Rumo portuguesa Espírito praticamente. Santo. Isso, no Espírito Santo, tem feito uma brilhantíssima campanha, né? Assim, é de encher os olhos assim e bater palma, realmente uma bela campanha do Wolverhampton. A gente pode destacar aí alguns jogadores, o Rubens Neto, o Rubens Neves, o Pedro Neto, o Adama Traoré, assim, são jogadores que provavelmente na próxima temporada já estarão. Exatamente, da próxima temporada esses jogadores provavelmente possam estar se transferindo para outros clubes. Não é isso, Marcelo? Sim, inclusive há especulações que o Klopp está observando 2 jogadores em particular do Wolverhampton, que é o Rubem Neves e o Adama Traoré. Exatamente. Isso aí. Também Southampton vence o Watford, né? Fora de casa com 2 gols do Danny Ings, também, né? Que já é o vice-artilheiro ao lado do Aubameyang, ou o terceiro jogador que fez mais gols? Acho que é o terceiro, o segundo ainda é o Aubameyang. E o artilheiro do campeonato é o Jamie Vardy, do Leicester. Exatamente. É um jogador que tem se destacado aí, né? No meio fora da curva, digamos assim, mais ou menos na trilha aí dos jogadores do Wolverhampton aí, né? Surpresas do campeonato. Uhum. O Danny Ings é o terceiro na posição dos artilheiros. Ele está empatado no mesmo número de gols do Sérgio Agüero. Então ele fica na 2ª posição, o Sérgio Agüero está machucado, só atrás do Jamie Vardy com 20 gols e o Danny Ings com 20. Certo. Jogos da 32ª rodada. Hoje tivemos Crystal Palace, né? Jogando contra o Burnley, pleno Selhurst Park. Isso. Crystal Palace e Burnley. E os demais jogos passando aí na tela. Também tivemos as semifinais da FA Cup decididas. Tivemos os jogos das quartas de finais e as semifinais foram decididas. Isso. E aí a gente tem aqui os confrontos entre Manchester United, Chelsea no dia 18 de julho e Arsenal e Manchester City no dia 19. Alguma surpresa para vocês, hein? Samuel primeiro.
Não, eu acho que não, eu acho que foi muito normal, passou os 4 aí do Big Six, aí passaram os 4 que estavam aí ainda em disputa, né? E acho que totalmente natural aí, né? Os times passaram, né? Acho que não tem uma surpresa, não. Por mais que, por exemplo, Manchester United, Arsenal, principalmente, até o próprio Chelsea não estejam devendo aí há muitos anos, há muitas temporadas, devendo um bom futebol, um futebol agradável para os seus torcedores, mas não tem nenhuma surpresa, não. Marcelo? Quanto ao confronto entre Manchester City e o Arsenal, a gente vai ver mais uma vez mestre e discípulo frente a frente, né? O Pep Guardiola, o mentor, e o aluno, né? O Mikel Arteta, né? Que é o treinador do Arsenal, né? Até aqui, acho que no primeiro duelo entre os dois times, logo no retorno da Premier League, né? O Manchester City venceu por 3-0, né? Uhum. E nessa temporada, todas as vezes que o Arsenal enfrentou o Manchester City, o Arsenal levou a pior. Então, o favoritismo é do Manchester City, claro. A gente pode ser que aconteça outra coisa, mas eu acho difícil e improvável que o Arsenal avance para a final. Eu acho mais provável que, de repente, a gente tenha um derby de Manchester na final. Uhum. Entendi. Apesar que Manchester United e Chelsea eu não vou opinar, porque é um jogo. Vou ficar em cima do muro. É um jogo mais equilibrado. Mas nos duelos que as duas equipes tiveram nessa temporada, o United levou a melhor sobre o Chelsea. Tanto que no primeiro jogo, na estreia de ambas as equipes nessa edição da Premier League, né, o Manchester United venceu o Chelsea por 4-0 lá no Old Trafford. Né? Uhum. A gente está acompanhando os resultados das quartas de finais. Norwich 1, United 2, Sheffield 1, Arsenal 2, Leicester 0, 1, Chelsea, Newcastle 0 e Manchester City 2. Então foram definidos os confrontos das semifinais e a gente terá a final após esses dois jogos decididos. Vamos ver quem vai para disputar o título da Copa da Inglaterra. Acho que não teve nenhuma surpresa, a não ser o Manchester United, que foi para a prorrogação contra o Norwich, né? Eu achei que o Manchester conseguiria decidir no tempo normal, mas não conseguiu e acabou indo para a prorrogação. Acho que é isso, né? A gente vai dar sequência aqui. Também tivemos rodada do Campeonato Espanhol, né? Tivemos a 32ª rodada, né? Tivemos os duelos. Alguma surpresa no Campeonato Espanhol da rodada do final de semana, gurizada? Tá passando aí, né, embaixo a gente pode ver Sevilha 1, Valladolid 1, Atlético Bilbao 1, 3, Mallorca 1, Celta de Vigo 2, Barcelona 2, Osasuna e Leganés, Atlético Madrid e Alavés, Levante, Betis, Vila Real e Valência, Granada e Eibar e Espanhol e Real Madrid. Não há nenhuma surpresa, na minha opinião, assim, tirando a exceção do Barcelona, né? O Barcelona tropeçou, né, mais uma vez, empatou 2-2 o Celta lá em Vigo, né? Deixou assim, nos últimos minutos, se não me engano, foi aos 80 e poucos o gol do Celta de empate. E assim, fica complicado, né? Agora vai pegar o Atlético Madrid na próxima rodada, parada dura, apesar de jogar no Camp Nou, mas não tem torcida. Vai ser difícil, cada vez mais, na minha opinião, o Barcelona vai ficando mais longe do título e o Real Madrid vem bem embalado, né? Vem aí, por mais que por vitórias magras, né? Foi 2-1, com um jogo cheio de polêmicas outra vez, e agora 1-0, mas, cara, o que importa agora nessa reta. O que importa agora nessa reta final são os resultados positivos, né? Independente de ser 0-0. O Barcelona que se livrou de ter perdido o duelo, né? O Denis Suárez perdeu uma chance clara de gol, chutou em cima do goleiro, né, do Ter Stegen, mas o Barcelona, além de ter tomado o empate no final do jogo, poderia ter tomado a virada, né? Sim.
Poderia ter sido bem pior, né? Agora tá 2 pontos aí, né? Não é impossível, né? Conta como um tropeço aí, o Real Madrid perde bicho de 7 cabeças, pode acontecer, mas eu acho muito improvável. Eu acho que nesse momento o Real Madrid é favorito sim, até pelo momento de jogar, do estilo de jogo, como os dois times estão se comportando dentro da competição. O Real Madrid é favorito, o Barcelona, sinceramente, não está jogando bem. Exatamente. Eu acho que a grande surpresa do Real Madrid é o Vinícius Júnior. Tá agora final de campeonato aí, chamando a responsabilidade e começando a jogar um bom futebol, né? E no último jogo contra o Mallorca, acho que foi isso, vocês podem me ajudar, que ele marcou um gol de encobrir o goleiro, né? Então o Zidane já começa a ter um pouco mais de confiança e o Vinícius Júnior já está iniciando 2 duelos já seguidos na titularidade do elenco e cada vez se firmando mais na equipe, né? Com certeza. Marcelo, tem algum comentário aí sobre a La Liga aí? Tem algum palpite de quem vai ser campeão? Cara, eu acho que é o Real Madrid, que tá com cara que o Real Madrid vai ganhar, né? E outra coisa, além do Barcelona ser o ponto negativo nessa rodada, né, por ter empatado com o Celta de Vigo, que está brigando para não cair, para mim o outro ponto negativo foi o Sevilla, né, que tava embalado, estava incomodando o Atlético de Madrid ali, acabou empatando com o Real Valladolid também, não aproveitou a chance, né? Exatamente. Esse é outro ponto negativo, né, é a minha opinião. E o Real Madrid, então, mais uma vitória. Se o Barcelona continuar vacilando, eu acho que não consegue mais, talvez, brigar aí pelo título, porque o Real Madrid está decidindo, enquanto o Barcelona está vacilando, né? Acho que o Real está conseguindo manter uma regularidade aí e assumiu a liderança e pode ser o campeão da competição, né? Bem provável que seja isso. Exatamente. O Campeonato Espanhol não tem muito mistério, é isso aí. A gente vai partir para o futebol italiano, que lá a briga tá boa, né? A gente teve esse final de semana e amanhã teremos novamente a rodada, né? Tivemos a rodada 28, 28ª rodada com a Juventus goleando, Cristiano Ronaldo mais uma vez aí chamando a responsabilidade, marcando gol com 2 assistências. Tem algum comentário que vocês querem fazer aí? Samuel caiu, já vai voltar. Voltei. Samuel, quer completar fazer um comentário sobre a rodada do final de semana do Campeonato Italiano? O Campeonato Italiano aí deu a lógica, né? A Juventus venceu 4-0, né? Do Lecce, um dos times que ali não tá muito bem no campeonato. O Milan ganhou, que legal, o Milan ganhou finalmente um clássico, né? Ganhou da Roma. Aí tá brigando ali para entrar na vaga da Euroleague. Foi muito importante essa vitória para o time do Milan, né? A gente vê que aí o Milan hoje se encontra, né? Vamos dar um zoom aqui, peraí, só um minuto, na 7ª colocação, não entra ainda, né? Mas já chega ali, já diminui um pouco a distância de pontos para Roma, né? Que é um candidato direto aí hoje, né? Briga para Euroleague, né? O Milan, a gente sabe que hoje não um time muito limitado, né, dentro de suas possibilidades. Há muito tempo já o Milan não briga por uma UEFA Champions League. A Atalanta segue como surpresa, como sempre, em todas as competições dessa temporada. Ganhou fora de casa. Melhor ataque, 3-2, mais uma vez. Continua firme ali na 4ª colocação, junto com a Inter, com a Lazio, indo para a Champions League mais uma vez. É um time assim surpreendente. E eu acho que não passou muito nada disso, né? E é isso. A gente pode ver aí, ó, por vaga na Euroleague aí. Tem o Napoli aí também, que se aproxima nessa briga aí, se junta ao bolo de times que brigam por Liga Europa, né?
Sim, a Napoli também se juntou a esses times aí, como eu disse antes, Roma, Milan, esses times, infelizmente, hoje não brigam por uma UEFA Champions League. Quem tomou o lugar aí seria a Atalanta, digamos assim. E hoje, esses três grandes times, Roma, Napoli e Milan, brigam entre si por uma vaga na UEFA Europa League. Exatamente. E a surpresa que a gente pode ver é o Verona e o Parma, né? Inclusive a 3 pontos só do Milan, né? O Milan que tem uma história, e a gente vê Verona, Parma ali já brigando com o Milan, né? Começa a chamar, acirrado, botar um pouco de responsabilidade e pressão no Milan. Tá acirrada a disputa ali e vai ser assim até o fim do campeonato, né? G4 ainda não vou dizer que está definido, porque de repente, se um dos 4 primeiros ali, o que eu acho muito difícil, começa a tropeçar demais, Roma, Napoli e o Milan, de repente ainda tem chance de chegar lá? Muito difícil, mas ainda podem chegar, por que não? Sim, de repente Isso. agora, quanto Nada ao é impossível. Parma e ao Verona, de repente consegue beliscar uma vaga aí na UEFA Europa League também, por que não? O Milan, por exemplo, nesses últimos anos não tem sido um time estável, apesar que agora, com que o time se acertou, né, vem tendo uma boa sequência, né? Vamos Acho esperar para ver o que que aguarda no final do campeonato aí. se essas equipes da frente, primeira, segunda e terceira colocada, vacilarem, a Atalanta aí vai vir e pode incomodar, né? Inclusive ganhou fora de casa, 3-2 contra a Udinese, fazendo uma ótima campanha na UEFA Champions League e pode surpreender. Um ótimo trabalho, mais uma vez, do treinador, o Gasperini, né? Já conseguiu colocar o clube entre os 4 primeiros na temporada passada e está repetindo o feito nessa temporada. Exatamente. Acho que o futebol italiano encerrou, né? Então a gente vai dar sequência, vamos falar sobre só acrescentar da Inter aqui, né? Acho que o Samuel tá travando lá. A gente vai esperar ele voltar aqui. Vamos comentar sobre o futebol português, Marcelo. Isso, futebol português aí que tá uma confusão, parece que ninguém quer ganhar, se perde, o outro quer perder também. Então a gente vai falar sobre o campeonato português. Quer deixar algum comentário aí, Marcelo? Sim, o Benfica decepcionou de novo, né? Derrota agora para o Marítimo, né? 2-0. O Marítimo que está brigando para não cair, né? E o Porto aproveitou, né? O Porto venceu o Paços de Ferreira hoje por 1-0, né? E devagar o Porto está se distanciando, caminhando para ser o campeão português dessa temporada, né? Campeão da Primeira Liga. Samuel voltou? Quer terminar teu raciocínio sobre a Internacional? Oi? Desculpa, travou. Pode terminar o teu raciocínio. Não, é o que eu tava falando da Inter, que a gente não tinha falado da Inter. A Inter venceu o Parma, né, que é candidato direto aí com o Milan, né, tá brigando por uma chancezinha. Mas só isso, a Inter venceu, continua ali estabilizado na sua posição ali dentro do G4, e é só isso. Agora falando do Campeonato Português, Marcelo já falou aí um pouco, eu cheguei a acompanhar o que ele disse. Cara, agora para mim já era. É o seguinte, 6 pontos de vantagem, já estava... A não ser que o Porto realmente, assim, dê um azar, né? Mas eu acho que acredito que o Porto conseguirá manter, sim, essa vantagem e depois acabará eu tenho uma pergunta para ambos. uma vez do Campeonato Português. Estou trazendo a tabela aqui. O Porto, então, acabou ali, que teve hoje o jogo, né? O Benfica decepcionou fora de casa, perdeu para o Marítimo, e o Porto venceu o Paços de Ferreira fora de casa por 1-0, abriu 3 pontos, e vai embolando e vai assumindo a
primeira colocação em busca do título da competição, né? Tem uma pergunta para os dois. O que Manda. vocês acham? Depois desses resultados decepcionantes aí do Benfica, o Bruno Lage permanece no comando do clube ou ele cai antes do final dessa temporada? Samuel, pode responder, depois eu complemento. Ok, é o seguinte, a gente vê os últimos... Ô, Guilherme, se possível aí voltar um pouco nas rodadas, a gente vai ver que o Benfica, ó, ele perdeu de 2-0, né, pro Marítimo, fora de casa, mas ele já vem tropeçando antes, né, ele vem empatando, se eu não me engano, não sei se foi 2 jogos seguidos, não me recordo, mas ele já vem tropeçando, ou seja, era para estar acontecendo o que está acontecendo com o Porto, para estar acontecendo com o Benfica, né? Então, assim, na minha opinião, não sei se o técnico vai continuar no cargo, né? Mas eu, se eu fosse dirigente do clube, talvez não ficaria. Numa liga que a gente for analisar, a competição é tão direta, a gente não pode vacilar quando a gente tem a vantagem. O Benfica já vem vacilando algumas rodadas aí. A rodada passada já também perdeu para o Santa Clara em casa por 4-3. Nesta rodada perdeu para o Marítimo, mesmo que sendo fora de casa, mas na briga pelo título, qualquer tropeço aí a gente acaba ficando para trás, né? Então acho que talvez termine a temporada, mas não fica para a temporada que vem. Tanto que já surgiu interesse no Jorge Jesus, né? Jorge Sampaoli. É difícil tirar o São Paulo do Flamengo. Ele demonstrou interesse em ficar, mas a questão de surgir o interesse já dá sinais de que pode não ficar para a temporada que vem, né? Sim, o Jorge Jesus, o Jorge Com certeza. E talvez o Benfica também vá atrás do Pochettino, né? Que está desde a saída do Tottenham, não comandou mais clube nenhum, né? Se o clube tiver o Pochettino está livre no mercado, né? Ele está livre no mercado. Se o Benfica tiver um projeto que o convença, né? Quem sabe? Mas eu acredito que o Pochettino é mais cara de Borussia, não tá mais cara de Borussia do que Benfica? Exatamente, até porque a permanência do Favre também não é certa, né? Não, com certeza não. O tempo dirá. Andou vacilando e pode ser que o Favre também não fique e abre brecha para o Maurício Pochettino. Isso aí. Também tivemos rodadas do Campeonato Carioca no final de semana, Taça Rio, a 4ª rodada. Os resultados estão passando na tela para quem quiser acompanhar. Impressionante o Fluminense perdendo no Maracanã, tomando 3-0 do Volta Redonda. Acho que foi o que o impressionou nesse retorno do futebol no Rio de Janeiro, né? Com certeza, o Fluminense, não foi no Maracanã, foi no Newton Santos, mas Newton do mesmo Santos, jeito exatamente. Foi praticamente uma das casas do Fluminense, onde o Fluminense está habituado a jogar. Foi na volta de um ídolo, né? O Fred, e aconteceram uma série de desastres. Começou com o Muriel, uma falha terrível do goleiro do Fluminense. Acabou falhando de forma errônea aí, né? Uma coisa horrorosa, né? A falha dele. E depois teve ainda a expulsão do Egídio, uma expulsão merecida, uma agressão. Deu uma tesoura na altura da cintura do adversário. Horrível, né? Totalmente injustificável, né? E acabou levando os 3-0, né? Assim, se você for analisar o contexto, 1 a menos, o time parece que já entrou meio perdido em campo, não assim, diferente do Botafogo, né? Pelo contexto, sim, você consegue compreender, mas o Fluminense, com a grandeza, não pode perder, convenhamos, por 3-0, seja qual for se é volta, se não é volta, pro Volta Redonda, né? Marcelo? Os destaques positivos, o negativo foi o Fluminense. Positivo foi a goleada que o Botafogo aplicou para cima da Cabo Friense, né?
E o outro resultado, outro destaque também fica para o hat-trick, né, do Herman Cano, né, o atacante do Vasco que foi contratado para esse ano aqui, né? Esses foram os destaques positivos dessa rodada do Carioca, né? O que vocês acharam desse retorno aí após essa paralisação, né? O Flamengo já tinha voltado. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi o Botafogo, né? A goleada. Era um dos clubes que não queriam retornar, né? E no retorno aplicaram essa goleada de 6-2 contra a Cabo Friense, né? No E Newton entraram Santos. com uma faixa, né? Exatamente, entraram com uma... É aquele que é seguro, né? Algo assim na faixa. É aquele negócio, eu acho que toda pessoa que é consciente aí, né, ela vai ver que no estado que se encontra o Brasil, a gente não tem condição nenhuma de voltar ao futebol, mas já que foi voltado, vamos comentar. Agora, a respeito, assim, tirando essa parte de fora dos bastidores, aí vamos falar de futebol. Falando de futebol, o Pedro Raul, né, foi o destaque do jogo, fez 2 gols aí, né? O de centroavante, aquele que cruza e chega no carrinho, né? E o Botafogo voltou com gala, voltou mostrando que não acho que deu um tapa na cara daquele, me fugiu o nome aí do dirigente da Ferja aí, que falou que é o aluno que não se prepara para a prova. O Botafogo se preparou, fez até melhor que o Flamengo, se formos comparar aí em números, né? O Flamengo venceu 3-0 o Bangu, na volta no Maracanã, e o Botafogo venceu por 6-2 a Cabo Friense, né? Assim, né? Lógico, a gente sabe das diferenças dos elencos, mas em termos, se for isso, foi um tapa na cara aí do dirigente aí da Ferja aí. O Botafogo voltou com tudo. Ele até comentou, foi algo próximo que o estudante que não estuda para a prova, né? Que era o adiamento da mesma. Então, é mais fácil adiar a prova do que estudar. Então, ficou esse ar pesado aí, o Botafogo voltou a jogar e goleou o adversário. Vasco também, né? Então, o Cano, se não é o Cano fazer gol, quase ninguém faz, e decidiu o jogo também, em cima do Macaé. O Vasco venceu essa volta, né, no retorno do Campeonato Carioca. Vocês têm algum comentário aí? Senão a gente vai dar sequência aqui. E é o seguinte, o Vasco respirou na competição, na Taça Rio, né? Porque, assim, se a gente for dar... Não, então, o Vasco ele respirou, né, na Taça Rio, porque é o seguinte, ele tava, por exemplo, se ele perdesse esse jogo, ele ia ficar com 2 pontos, praticamente já era, né? Agora ele ainda sonha com alguma coisinha, porque o Volta Redonda que tomou 6 do Botafogo, ele tá com, ele ficou com, ele tá com 7 pontos, e agora o Vasco fica com 5, certo? Agora a diferença de 2 pontos, ainda dá para sonhar com alguma classificação aí para semifinais da Taça Rio. Exatamente. Marcelo, quer complementar aí? Não tenho que acho que já falei, né, sobre os destaques positivos, né? Negativo, que foi o Fluminense, né? Não vou entrar nessa parte de polêmica, e eu já disse minha opinião, né? Um retorno precipitado, mas enfim, né? Não vou entrar nessa parte aí, não. Campeonato Carioca é isso, claro, o grande favorito a levar é o Flamengo, pelo elenco que tem, mas de repente, por que não ter uma surpresa, principalmente de uns clubes que eram contra o retorno, ou do Botafogo ou do Fluminense, né? Vamos esperar para ver. Sobre esse retorno do futebol, há muitos comentários a favor, contra. Deixa rapidamente o que vocês acham, se são contra, a favor, por quê? Que a gente vai também, é o que mais é debatido hoje nas mídias, né? Eu tenho a minha opinião, acho que vocês sabem, né? Então, na minha opinião, acho que a gente vai ter que voltar e aprender a conviver com esse vírus, até que não tenha vacina, né? Porque os clubes não têm muito dinheiro em caixa, né? Alguns já terão que recorrer a empréstimos e venda de jogadores para poder manter, até porque jogador não quer jogar, mas quer receber integralmente, né?
muitos, alguns. É uma coisa que eu não concordo, é você achar errado voltar ou não querer jogar, voltar ao trabalho Tem que abrir mão de e alguma querer coisa. receber integralmente. Eu acho que nenhuma empresa é de acordo com essa logística de não trabalhar e continuar pagando integralmente, sem redução de horas, sem redução salarial, né? Acho que a gente vai ter que voltar a conviver vai ter que aprender a conviver com o vírus e voltar, não digo a normalidade, mas jogos sem torcidas, mantendo protocolos, né, de higienização, cuidados, e Sem não tem muito o que torcida. fazer, não Bem. vamos mais conseguir segurar por muito tempo, né? Uhum. Na minha opinião, né, claro, a gente já está aí mais de 100 dias aí paralisado com a questão do futebol, não vejamos perspectiva de melhora na situação, cada vez há mais casos, mortes e tal. Então, acho que nós vamos ter que aprender a conviver. Lembrando que o Prefeitura do Rio autorizou aí 1/3 da capacidade, ou seja, 30% aí vai ser do público, vai poder retornar, se eu não me engano, acho que é no dia 10 de julho. A partir do dia 10 de julho. Isso, 10 de julho, então já vai poder público. É uma decisão, assim, lamentável, né? Eu acho que, assim, a gente já comentou isso daqui, eu não vou ficar me estendendo, não, mas eu assino embaixo aí o que você disse, o que o Marcelo também já expressou, e infelizmente aí a gente vai ter que se adaptar, cara. Tá aí o vírus, a gente não sabe quando vai ter a vacina, né? Mas, na minha opinião, seria melhor dar uma esperada. Tudo bem. A gente teve então, a autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro com alguma parte do estádio com torcida, né, com espaço e etc e tal, mas acho que não é o momento para retorno com torcidas, né? A gente recém começou a estudar o retorno do futebol e eu acho que o retorno da torcida deveria ser o último, né? Então, a gente já está falando em torcida em estádio sem perspectiva de vacina, né? E o Brasil é tão precipitado que, se a gente for parar para analisar, nem na Europa, cara, nos países onde praticamente o vírus já se faz oculto, já não tem mais casos, ou os casos são mínimos, a gente não vê essa volta do público, né? Por uma questão de preocupação, uma questão de segurança, né? Uma questão de pensar no ser humano, né? Em primeiro lugar. Exatamente. O mercado da bola também está movimentado, né? Hoje tivemos aí o desfecho da novela entre Juventus e Barcelona, o Arthur acertando a transferência para a Juventus, e na próxima temporada o Pjanic irá reforçar o Barcelona, né? Em quantia boa aí, inclusive o Grêmio receberá 13,5% da negociação, algo que gira em torno de 15 milhões de reais, né? Em épocas de pandemia, 15 milhões de reais não é nada mal, né? Com certeza Não não. mesmo, né? Ainda mais para os times brasileiros, os times talvez aí os que mais devem no mundo, talvez, não tô brincando, não sei, não sabemos, mas essa grana vai ser muito importante para o Grêmio, né? Acho que qualquer clube seria bem-vindo aí 15 milhões de reais, acho que ninguém recusaria, né? Mas agora falando da transação em si, eu acho que a Juventus vai ganhar muito, cara, com essa transação, não só como jogador, mas porque, na minha opinião, se livrou, porque, assim, o Pjanic, eu acho que não, necessariamente não é um jogador do qual eu gosto, assim, não é um jogador que, putz, queria no meu time, não é. Eu acho que o Barcelona perde muito e a Juventus ganha muito na qualidade técnica. Agora você vai ter pensa agora num meio campo com o Dybala, né? Você pode ter ali o Matuidi, pode ter o Khedira e o Arthur no meio, armando a jogada, e na frente Cristiano Ronaldo ali. Vai ser uma coisa interessante, né? A Juventus, acho que na minha opinião, se reforçou e saiu na frente nessa transação. O que você acha, Marcelo? Sim, eu concordo.
A Juventus saiu por quê? Porque o Arthur tem 23 anos de idade, né? O Pjanic não, o Pjanic já tá nos seus 32 anos de 30 idade, anos, olha, 30 3, né? anos. Ok, ele é um jogador mais pronto que o Arthur, com muito mais experiência que o Arthur, né? Já se destacou na sua passagem pelo Lyon, da França, se destacou nas temporadas que jogou pela Roma, da Itália, né? Se destacou também na Juventus, né? Mas agora, sim, também era um dos sonhos dele jogar pelo Barcelona. Agora, o que fica a parte, acho que triste disso é o que o Arthur não queria sair. Ele está saindo porque o clube está forçando ele a sair. E ok. Ele tem mais potencial que o Pjanic, só o tempo vai dizer isso, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Exatamente. Eu achei uma boa negociação para a Juventus, né? Um garoto com potencial aí, aqui quando estava no Grêmio no Brasil, né? Foi um dos pilares naquele time que conquistou a Libertadores em 2017. Inclusive, muitos gremistas batem na tecla que se caso o Arthur não tivesse se contundido, né? Aquele jogo contra o Real Madrid poderia ter sido diferente, né? O Grêmio poderia ter dado mais trabalho para o time espanhol. Também tivemos, então, o Hakimi, né? Mantendo nessas negociações internacionais. O Hakimi, ele era do Real Madrid, estava emprestado ao Borussia Dortmund, né? Então foi vendido à Inter de Milão por 247 milhões de reais na cotação atual, né? O que vocês têm a dizer sobre essa negociação aí? Bom, o que tem a dizer é que a Internazionale fez um ótimo negócio. O Candreva, né, que é o que está jogando, não é lateral, mas está jogando ali na ala direita, né? Já não, claro, tá com seus 32, 33 anos, já tá com mais de 30 anos, né? Logo ele vai, é questão de tempo, logo daqui a alguns anos ele não vai ter o mesmo nível, vai até se aposentar. E claro, a Internazionale já pensando no futuro, né? Já pensando num jogador para jogar naquela posição, foi atrás do Hakimi, né? O Hakimi que foi titular absoluto, né? Nessa temporada com o Favre, né? Fez uma boa Bundesliga, um bom jogador. E eu também acho que é uma boa contratação para a Inter de Milão, né? Quem sai perdendo, acho que é o Real Madrid, porque as laterais do Real Madrid são uma incerteza, principalmente na lateral esquerda, se não me falha a memória, é Diaby e Marcelo, né? Ferland um joga, Mendy, outro. Mendy e Marcelo. Isso, desculpa, Mendy. E fica nesse vai e vem, um é titular, outro não é, ficam nesse revezamento, assim como na direita o Carvajal, né? Também acho, é um jogador bom, razoável, mas não acho ele um absoluto, né? Mas vamos ver. A Hakimi então reforça a Inter de Milão, que nessa temporada também já anunciou o interessante, o Eriksen, né, do Tottenham. Pode complementar, Samuel. Então o interessante. Acho que deu problema lá. Acho que travou lá para o Samuel. Então, a gente tem essas movimentações no mercado da bola. Deixa eu ver se o Samuel retorna aí para ele terminar o raciocínio dele para a gente vir para o futebol brasileiro. Que a gente teve aí, então, mais negociações. Vai voltar. Marcelo, então a Inter de Milão também tem o Lautaro Martinez, né, com um futuro indefinido, se irá reforçar a Barcelona, se irá continuar.
tudo leva a crer que ele vai acertar com o Barcelona, né? A gente precisa ver o que vai acontecer. Se isso de fato se concretizar, uma grande perda para a Internacional. É um jogador que, além de fazer muitos gols também, ele sempre coloca os companheiros na cara do gol, né? Também tem um bom número de assistências também, né? Exatamente. Acho que também, se caso se concretizar a ida do Lautaro Martinez também, né, pro Barcelona, são dois bons reforços também, né, Pjanic, apesar da saída do Arthur, mas se caso o Lautaro Martinez concretize a transferência dele para o clube catalão, né, então também acho que é uma boa transferência, vai render bem para o time do Quique Setien. Futebol brasileiro, deixa eu ver se o Samuel já consegue participar. Samuel, quer terminar teu raciocínio de antes? Ixi. Acho que está sem áudio, tem que só ativar o microfone aí, Samuel. Opa, agora foi. Olha agora aí. Exatamente, agora voltou. Então, pode prosseguir. Desculpa aí quem tá assistindo aí, que minha internet tá um lixo, mas enfim. Cara, a respeito do Hakimi, velho, o Hakimi, que ele, assim, no sistema que o Borussia Dortmund joga, com 3 zagueiros, somente com ala, reformulou o Hakimi de tal forma que eu acho muito interessante. Que o Hakimi, quando ele sai do Real Madrid, ele é um lateral direito reserva, lateral direito talvez, ali na época, do melhor lateral direito em ascensão, né, para muitos, que na época era o Carvajal. Então ele sai, né, assim como quem, vamos ver ele. Aqui que tá chovendo e a internet do Samuel que tá ruim. Então a gente vai dar continuidade, deixa eu ver se o Samuel consegue resolver a questão lá dele da internet, que nem ele estava cumprimentando, né? Então, Hakimi foi muito fundamental nesse ano, nessa temporada do Borussia Dortmund, foi um dos que chamou a atenção, né, Marcelo? Só para complementar, tu que gosta bastante de falar do Borussia lá, que foi um bom jogador, né, para essa temporada aí, e ajudou bastante o time do Favre, apesar que o Favre deixou a desejar em certos pontos aí, mas teve jogadores individuais que chamaram a responsabilidade, né, e acabaram decidindo alguns jogos, na companhia do Haaland também, né, que veio nessa temporada, caiu como uma luva no time, e também fez uma boa temporada. O que chama atenção também é a dupla de laterais do Borussia Dortmund, né? O Hakimi e o Rafael Guerreiro, o português, né? Exatamente, o Rafael Guerreiro. Samuel voltou aqui, mas travou de novo. Então a gente vai na sequência aqui. Então também no futebol brasileiro movimentado, chegou a proposta pelo Dudu, do Palmeiras, girando ali algo em torno de 80 milhões de reais, uma boa quantia para o time palmeirense, né? Então, caso se concretize a venda, pode abrir espaços aí para o Gabriel Veron, Rony, que chegou nessa temporada também. Né? Tem o Palmeiras, acho que tem bons substitutos aí, dá para começar a aproveitar a base também, né? Voltei. Tá ouvindo aí? Samuel voltou. Sim. Pelo amor de Deus, só pra terminar, o Hakimi é isso, cara. O Hakimi, ele é multifuncional, só pra terminar. E depois eles falaram de qual? Falaram do Dudu agora, né? Isso. Agora é do Dudu, aham. Tá bom, pode continuar aí. Marcelo, pode terminar o teu comentário. O Dudu que recebeu uma proposta, o nome do time é Al Duhail, né? É um time do Catar. Esse time já conta com grandes jogadores, dentre eles, né? O Mario Mandzukic, né? Que foi destaque da seleção croata na última Copa do Mundo, né? Onde a Croácia foi vice-campeã, né? E é uma oferta que ele já tinha um acordo com o clube, né, com o Palmeiras, né? O clube já tinha rejeitado outras ofertas da China, né?
E parece que se houvesse uma nova oferta, né, aí o Palmeiras teria que liberá-lo, né? Se fosse um valor X, o Palmeiras teria que liberá-lo. E dessa vez tudo leva a crer que isso vai acontecer. Não dá para Até pelo cravar, mas eu extracampo, acho que né, vai acontecer. do Dudu, né? Acho Depois que tem pode uma outra coisa influenciar, para né? falar do Palmeiras. Acho que o extracampo também do Dudu pode influenciar nessa transferência aí, ele que se envolveu numa Principalmente nesse polêmica com a momento. ex-mulher, né? Então pode acabar influenciando nessa saída dele pro do Rail, né? Então a gente vamos monitorar, e se caso se concretize, eu acho que é uma boa transferência para o Palmeiras, até porque o Dudu está com 28 anos de idade, e 80 milhões é uma boa quantia, né? E tu tem jogadores à altura, não digo, pode ser que à altura, mas que possa vir a substituir o jogador e manter a qualidade técnica da equipe. É isso aí. Isso aí. Outra coisa também que é importante mencionar é que hoje o Palmeiras também acertou a venda do Arthur Cabral para o Basel, da Suíça. Ele já estava atuando pelo Basel, né? Emprestado, né? Isso, ele é um dos artilheiros da Super League, né? Que é o campeonato suíço, né? Ele Exatamente. assinou com o clube suíço até 2023. Agora em Os valores definitivo. giram em torno de 13 milhões, né? 13 milhões para Palmeiras, e o Ceará também entra nessa venda aí. Estava monitorando essa venda e acaba levando uma quantia em dinheiro também. Até porque o Arthur pertencia a Palmeiras e Ceará, né? Cada um tinha uma fatia do passe aí. É isso. Exatamente. Acho que é isso, Marcelo. Vamos chegando ao fim da live. Só agradecer a quem acompanhou, né? O Volney, que torcedor assíduo do Criciúma, de Santa Catarina, né? Deixou um comentário aqui, eu sei que é zoeira dele, é porque a gente conversa bastante, é meu colega de trabalho lá, né? Ele é doutor Volney. Agora eu acho que... O César, a Cat, o Thiago, o Poleto também tá aí, o Emerson, o Leandro. Deixar um abraço para vocês aí. E a gente se vê na segunda-feira que vem. Samuel, para terminar, ver se a gente consegue finalizar aí. Agora vai porque eu resetei aqui o roteador. Mas enfim, vamos lá. O Dudu, cara, a gente tá falando do Dudu, né? Essa proposta do Dudu, rapidinho, só para quem não sabe, ela na verdade era de 80 milhões a princípio de reais, porém, segundo informações aí que já saíram na mídia, ela pode ter subido para 90 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro, cara, é um caminhão de dinheiro realmente para o Palmeiras. Eu acho muito difícil, se esse valor for concretizado, muito difícil do Dudu ficar no Palmeiras, cara. Além do que, imagina quanto de luvas eles não vão oferecer, né? Esses times de Oriente Médio, a gente sabe, tem a cultura, tem toda essa tradição de oferecer esses caminhões de dinheiro que acabam sondando aí, acabam levando grandes jogadores de futebol brasileiro para lá, né? Então, basicamente é isso. Outro clube que monitora essa negociação do Dudu é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que também leva uma fatia desse valor, por ser o clube formador, se eu não me engano, do atleta, né? Então, cerca de 2,5 milhões de reais o Cruzeiro lucra na venda desse jogador, né? Uma boa quantia, o Cruzeiro que foi rebaixado no ano passado, esse ano disputa a Série B, né? Com bastante dívidas e problemas financeiros, também monitora essa negociação e caso concretize, leve alguma parte do valor também, né? O Cruzeiro depende muito desses dinheiros aí, vai e vem, né? Diferentemente do Grêmio, que a gente citou, né? Que vai ganhar a quarto turno. 15 milhões, né? O Grêmio ganha 15 milhões. Hoje, o Cruzeiro, 15 milhões, é uma bênção, né? Acho que de outro mundo aí, mas enfim. 15 milhões nos cofres do Cruzeiro hoje, daria para fazer bastante coisinha. Mas eu acho que é isso então, galera. A gente vai ficando por aqui. A gente vai preparar mais conteúdo. Semana que vem a gente retorna. Hoje foi 1 horinha, bem apertada aí. A gente deu uma passada por cima.
aconteceu alguns imprevistos, mas deu tudo certo, a gente manteve o compromisso de estar aqui e bater esse papo com vocês. A gente quer agradecer e dizer que a gente fica por aqui. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, Marcelo. Valeu, Samuel. Até semana que vem. Até semana que vem. Tamo junto aí. Um abraço. Tchau.